Boa noite, muito boa noite, galera! Gente, seguinte, hoje finalmente a nossa Masterclass Carreira em Casa. Hoje é um dia muito especial porque eu vou ensinar vocês algumas estratégias para começar a trabalhar em casa e criar a sua carreira em casa. Então, é uma aula que eu preparei com todo carinho para vocês e eu espero muito que vocês gostem. Quero enrolar aqui o mínimo possível, então já vou direto ao ponto, falando coisas bem importantes para vocês. Mas antes quero saber de onde vocês estão me assistindo, então coloca aqui no chat de onde vocês são, para a gente poder trocar essa interação aí. Outra coisa também que é bem importante, eu preciso que vocês compartilhem essa live aqui. Então, por favor, coloca aqui no compartilhar, curte bastante, coloca bastante comentário, para poder aí mais pessoas serem impactadas e a gente conseguir ajudar cada vez mais gente, porque tem muita novidade nessa aula e tá incrível. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês. Vou até dar um tempinho aqui para vocês irem aqui no compartilhar. Vai no compartilhar, coloca o WhatsApp se você estiver assistindo pelo computador. Lá no WhatsApp, coloca nos seus grupos, grupo da família, amigos, enfim, todo mundo que vocês conhecem e que podem se interessar em ganhar dinheiro em casa. Então, vou dar esse espacinho aqui de tempo para você ir lá compartilhar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. E eu preparei uma aula bem legal. Eu espero mesmo que vocês gostem e que seja muito proveitoso. Eu tenho a minha colinha aqui, né, para poder ir fazendo a aula e para ficar mais dinâmico e também para poder passar o conteúdo aqui para vocês. Então, supondo que você já compartilhou essa aula aqui com os seus amigos, nos seus grupos, eu vou começar a aula e vou mostrando aqui, né, para vocês também alguns slides que eu preparei para a gente poder realmente aí ter essa interação e para você aprender. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é uma frase que é: pouco é melhor do que nada. Por quê? Porque muitas vezes, às vezes a gente apresenta aqui alguma ideia de renda extra ou de trabalho em casa e a pessoa fala assim: ah, mas ganha muito pouco. Gente, no começo as coisas realmente levam mais tempo para acontecer e você tem que persistir naquilo por um período de tempo. E pouco é melhor do que nada. Então, se você ganhar pouco, mas é melhor do que você não ganhar nada. Então, é isso que eu quero que você entenda, que também não necessariamente você vai começar ganhando 10, 20 mil por mês. Mas com o tempo, né, você vai conseguir sim, às vezes até chegar a esse resultado e também, até porque não mais do que isso, com o que eu vou te ensinar. Então, é importante você seguir o passo a passo, seguir certinho a estratégia e fazer ali um pouquinho todo dia, que eu tenho certeza que você vai ter resultados, tá? Inclusive, esse é o segundo recado. Eu preciso do seu comprometimento e da sua constância naquilo que eu vou te ensinar. Então, nessa aula aqui, eu já vou passar algumas estratégias mesmo para a gente conseguir ali, né? Ter pequenos resultados de coisas que você já pode fazer ainda hoje. Então, vão ter tarefas. Se você quiser, aí anota, pega um caderninho, pega uma caneta para anotar um pouco e também para poder ali, né, aprender e fazer as tarefas que eu vou passar aqui, porque estão todas muito legais. Então, eu quero que você aproveite o melhor dessa aula e vamos lá, vamos começar. Então, em primeiro lugar, quem sou eu? Eu quero falar um pouquinho disso para vocês, porque vocês vão entender por que vocês deveriam aprender comigo. Então, aqui, né, na internet, eu sou conhecida como Fran, e não só na internet, como na vida real. Eu confesso que eu não gosto de ser chamada de Francine, porque eu sinto que a pessoa tá brava comigo. Mas o meu nome é Francine, eu tenho 23 anos e desde nova eu sempre empreendi. Então, eu comecei a empreender, né, com 13 anos. Então, eu vendia bolo de pote, pão de mel. Tem gente que me conhece desde essa época e lembra que eu vendia de tudo um pouco para poder fazer uma renda extra. Depois, eu comecei a trabalhar registrado como jovem aprendiz. E depois do jovem aprendiz, eu comecei a trabalhar como estagiária. Qual foi o grande problema desses dois empregos que eu tive ali? Eu ganhava muito pouco, então isso fez com que eu quisesse buscar novas fontes de renda, só que eu não tinha tempo, porque eu fazia o estágio durante a tarde e à noite eu fazia faculdade, só me sobrava amanhã. Quem me acompanha no Instagram e tudo mais sabe que eu não sou de acordar muito cedo, tipo
Eu não sou a pessoa que acorda às 4 da manhã, não consigo, e é isso. Então eu dormia de manhã, não tinha muita disposição. Então eu pensei, eu queria alguma coisa que eu pudesse dormir até, sei lá, 7, 8 da manhã e também pudesse fazer depois ali no período da manhã, até um pedacinho da tarde, para conseguir renda extra, que fosse em casa, que eu não tivesse ali o tempo de me deslocar até um local para poder, né, ganhar dinheiro. E foi exatamente isso que eu comecei a buscar. Então, eu comecei a buscar desde 2019 formas de ganhar dinheiro em casa, usando a internet. Por que que eu já sabia que a internet tinha um potencial? Porque quando eu vendia bolo de pote, pão de mel, eu anunciava na internet, porque eu tinha vergonha de vender pessoalmente. Então, eu anunciava em grupos de Facebook e tal e vendia. E aí, eu pedia para o motoqueiro levar até a casa da pessoa. Então, eu não tinha contato, assim, pessoalmente com a pessoa. Eu conseguia vender assim e eu ganhei muito dinheiro nessa época fazendo isso. Então, em 2019, apesar de eu já ter parado de vender doce e tudo mais, eu sabia que existia como ganhar dinheiro na internet, só que eu queria outras fontes. Então, eu comecei a pesquisar de tudo e mais um pouco, e aí eu vi, né, que existia ali formas diversas de ganhar. Então, na internet é um mundo à parte, assim. Quando você procura home office ou qualquer coisa do tipo no Google, vai aparecer para você vender curso, provavelmente, marketing digital e tudo mais. Mas existe um mundo muito à parte disso que você precisa conhecer, que não é necessariamente de ganhar dinheiro só vendendo curso ou só fazendo uma coisa específica. Não existe só uma atividade que você pode fazer ali para ganhar. Existem várias outras. Então, isso é muito importante a gente saber. E aí, testando todas essas outras, foi onde eu criei o meu primeiro curso de renda extra, porque eu mostrei para as pessoas aquilo que eu estava testando e o que funcionou. Então, eu fiz um curso de renda extra e ele teve ali, né, muitos acessos, eu vendi bastante. Ele custava na época R$ 20 e assim, muita gente gostou e começou a me perguntar se eu não tinha um canal e tal, que queria mais dicas e tudo mais. Foi aí que eu criei o canal e tudo foi acontecendo. Então, por isso eu sempre falo: comece, o resto acontece. Coloca aqui no chat: comece, 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 o resto acontece. Por quê? Porque eu sei, né, que quando a gente dá o primeiro passo, às vezes é como dirigir numa estrada à noite. Vocês já pegaram a estrada à noite? Você tá dirigindo, você tá enxergando, sei lá, 10 metros aqui pra frente só no máximo. O resto depois a gente não enxerga, não sabe. A gente vai na confiança de que tem estrada, de que tem rua, de que tá seguro. Mas a gente não sabe, pode ser que não esteja. Mas a gente vai na confiança e vai seguindo. Porque eu comecei lá atrás, não tem como eu parar mais. Então depois que eu começo, eu entro numa estrada à noite ali, eu não tô vendo nada, mas eu sou obrigada a continuar, porque eu não tenho a opção de voltar. Não tem como eu dar ré, não tem como. Então, começar é o mais importante. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa alavancar. E aí depois você vai conseguindo construir o resto das coisas vão acontecendo. Então é isso que eu quero te passar nessa live e eu preciso que você fique até o final dela para poder pegar o passo a passo, porque às vezes a gente pensa assim: "Ah, tá, vou começar pro resto acontecer". Mas eu vou começar como? E aí você fica perdido. E é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Então eu preciso que você fique comigo para saber exatamente ali, né, o que fazer, como começar, da onde que eu vou tirar isso. E o empreendedorismo, né, sempre fez parte ali da minha família, porque o meu pai sempre empreendeu, né, de certa forma. Meu pai é mecânico, para quem não sabe, ele sustentou a gente a vida inteira assim, né? Então, esse é o meu pai. E a minha mãe, ela é artesã, sempre fez artesanato, pano de prato, várias coisas para vender. Então, quando eu comecei a vender doce, foi por incentivo dela, porque ela já vendia coisas, né? Então, sempre ela fez isso. Ela também já fez bolo, doce para vender. E ela também, né, já fez faxina. Então a minha mãe, ela é uma empreendedora nata, assim, tudo que sempre que ela precisa de dinheiro, ela pensa assim, tipo, o que que eu posso fazer? Ela nunca pensa, ah, como que eu vou fazer para alguma empresa me contratar nem nada. Não que isso tenha algo de errado, mas ela não pensa assim. Então eu acho que foi meio que eu fui herdando isso deles. E por que que eu tô contando também sobre a profissão da minha família para vocês? Porque assim, eu quero que vocês entendam que eu também não vim de um berço de ouro, eu também não tive grandes privilégios, então eu sempre fui de uma família mais pobre mesmo, financeiramente falando, e nunca isso foi um problema, porque eu sempre pensei em como que eu faço para melhorar. Então não foca no que você não tem, tá? Foca no que você tem. Se eu tenho isso daqui, é o que tem, é o que dá, vamos fazer com isso.
depois o resto eu vejo. E uma característica minha, pessoal, é que eu sou muito prática. Então, assim, quando eu fui fazer o meu curso de renda extra, eu não tinha câmera, eu não tinha lugar para gravar, eu não tinha nada. E eu fiz com o que deu. Peguei câmera emprestada, fui fazendo, só fui fazendo. Porque eu não esperei ficar perfeito, ter um cenário melhor, não sei o quê. Porque às vezes isso não vai acontecer ou vai demorar muito. E eu não quero que demore para eu ter resultado. Então, pega o que você tem hoje. Eu vou te ensinar como que você pega o que você tem hoje e começa. Só começa. É o mais importante. Depois, coloquei aqui para você. Existem muitos caminhos que você pode seguir online e eu vou te mostrar alguns, né, durante aqui todo o nosso processo, mas não existe só venda, não existe só marketing digital, não existe só um único caminho, existe só um método, né? Porque seguir um método, ter uma estratégia, sim, isso é muito importante e existem estratégias que servem meio que para todo mundo, assim. Então, se eu fizer isso daqui, isso daqui, isso daqui, eu sei que vai dar certo para aplicar isso em qualquer área que eu trabalhe. Então, isso existe, um método. O que não existe é você seguir só uma coisa. Se eu não vender curso, ou se não for marketing digital, não dá para ganhar. Mito. Existe sim, e eu vou te provar isso, tá? Então, é por isso que eu quero que você fique aqui comigo. Então, anota aí, ó. Você precisa de método e consistência nas coisas. Então, eu vou te dar um método e eu preciso que você faça isso ali um pouquinho todo dia. Tem dia que não vai dar tempo de fazer muito, tem dia que não vai ficar muito bom, mas se você fizer um pouquinho todos os dias, no final você tem resultado. Então, é igual dieta. Não adianta eu fazer a melhor dieta do mundo só por um dia. Eu preciso fazer um pouquinho todo dia, mesmo que não seja a melhor do mundo, mas fazendo um pouquinho todo dia, eu vou ter mais resultado do que se eu fizer a melhor do mundo só por um dia. Então, eu preciso começar e continuar, começar e fazer um pouquinho todo dia. Ah, mas eu não tenho apoio. Eu tô lá no Instagram todo dia, eu tô aqui toda semana no YouTube com vocês. Eu estou aqui para te apoiar. Então, se você não tem apoio da família, dos amigos, não importa. Você tem o meu apoio, você tem os seus sonhos, você é o seu maior apoio. Então, comece e continue. Já anota aí. Essa aula aqui, ela não é um método mágico. Então, você não vai aprender a pegar uma varinha de condão e fazer assim, plim, pronto, em 10 minutos eu aprendi como ganhar dinheiro em casa, sem fazer nada. E não, se você está esperando isso, infelizmente eu não vou te entregar isso. Mas essa aula aqui é um método, né, para que você consiga empreender através do empreendedorismo, conquistar a sua liberdade aí geográfica e também a sua liberdade financeira a longo prazo, onde você não vai precisar depender de um chefe para te contratar, não vai precisar depender de uma pessoa para mandar você fazer alguma coisa e não vai precisar depender também, né, de uma pessoa em si. Você vai depender de você mesmo. E aí você vai conseguir os seus próprios resultados sozinho e sozinha. Então, esse é o meu objetivo aqui. Então, vamos lá. Eu vou apontar detalhes práticos para você fazer e já ter resultados, que são atividades simples que você pode fazer, mas que às vezes a gente negligencia porque a gente não sabe. Então, eu vou te mostrar aqui o que você pode fazer. Então, vamos lá. Para você empreender, você acaba ganhando liberdade. Então, por exemplo, para mim, o que é um valor inegociável? Eu poder ir para a academia, por exemplo, às 3 da tarde. Eu gosto, é algo que me faz bem. Então, assim, quem me acompanha no Instagram sabe que todo dia, 3, 4 da tarde, é o meu momento de princesa. Eu largo tudo e eu vou, porque é o meu momento. Isso para mim é inegociável. Então você precisa definir, em primeiro lugar, a primeira atividade aqui que você vai fazer é definir o que para você é inegociável. Ah, para mim é inegociável poder ficar em casa com os meus filhos, por exemplo, ou ter qualidade de vida, ou poder escolher o horário que eu vou trabalhar. Então, às vezes eu não quero trabalhar de manhã porque eu gosto de dormir. E tudo bem eu gostar de dormir, não tem problema nisso. Às vezes a gente, nossa, meu Deus, a pessoa que dorme até tarde não tem sucesso na vida. Não, não é isso. É você saber o que fazer e fazer. Só isso, não tem um negócio, ah, meu Deus. Não, vamos parar de colocar regra nas coisas, porque essas regras muitas vezes não existem. A gente que coloca. Então, o que é inegociável? Coloca aí, escreve para mim, tempo é inegociável, para mim o dinheiro é inegociável. Então defina. Então, o empreender, ele vai te trazer vários benefícios.
como a liberdade de tempo, a liberdade geográfica. Então, eu sempre tô viajando, né? Vocês veem aí, às vezes eu tô aqui na minha cidade, às vezes eu tô numa cidade vizinha, às vezes eu tô na praia, e eu sempre posso fazer isso a hora que eu quiser, porque eu tenho só levar meu notebook e pronto. Eu trabalho de lá, né? Então, isso para mim é negociável. Se eu tivesse contratada por uma empresa ou algo do tipo, eu não sei se eu poderia fazer isso. Então, eu sei quais são os meus valores inegociáveis e por isso eu consigo adaptar as estratégias. Então, a sua primeira tarefa é: você quer trabalhar empreendendo ou você quer trabalhar contratado? Então, existe também empresas que vão te contratar para trabalhar em casa. Só que aí você vai ter que seguir as regras da empresa, você vai ter que seguir o horário da empresa, e não tem nada de errado nisso também. Não é regra que necessariamente tem que ser empreendendo, porque senão você não consegue. Não é isso. Mas é o caminho que eu mais gosto, porque esses são os meus valores. Mas aí você vai definir como a primeira atividade aqui dessa aula, e eu quero que você faça, tá? É você definir o que você quer. Você quer empreender ou você quer ser contratado? Porque aí você vai ou para o caminho aqui ou para o caminho aqui. Depende do que você quer, tá? Então, eu defini que realmente empreender tem mais liberdade, eu gosto mais, então eu vou por empreender. Ou então, também, às vezes a gente escolhe por medo. Eu quero ser contratado porque eu tenho medo de não conseguir vender, eu tenho medo de empreender e arriscar. Escolhe baseado no seu sonho, no seu perfil, no que você realmente quer, não baseado no medo. Porque a gente vai aprender aqui juntas que não precisa ter medo, que o medo ele faz parte, mas a coragem não é você não ter medo, é você enfrentar o seu medo, é você fazer apesar do medo. Então, medo. Gente, vocês acham que eu não sinto medo? Tem mês, eu saí, pra quem não sabe, né? Eu saí do emprego tradicional, que eu tinha um emprego assim, bem legal. Eu já trabalhava só meio período nesse emprego, eu era contratada e eu recebia até ali um pouquinho mais do que a maioria das pessoas. E assim, era um emprego que eu tinha medo de largar, porque e se mês que vem eu não vender nada ou eu não tiver mais essa estrutura que eu tenho aqui? E aí, o que eu vou fazer? Lógico que dá medo, todo mês eu tenho medo até hoje. E é normal, a gente tem medo, mas o medo te limita demais. Então, se eu tivesse ouvido o meu medo, eu não teria conhecido a Natália Arcuri, o Thiago Nigro, o Joel J, que eu sou super fã. Eu não teria entrado em eventos da XP, por exemplo, que vocês acompanham lá no Instagram, que eu sempre tô. Eu não teria ganhado mais, eu ganho muito mais hoje trabalhando em casa do que quando eu trabalhava contratada. E eu não gostava de trabalhar contratada, não por nada, mas porque era aquele desgaste, eu tinha que acordar o horário que eu não gosto, eu tinha que ir até lá, eu não gostava. E aí eu decidi não ouvir o meu medo. Mas por que que eu pude largar isso e arriscar? Porque eu tive estratégia. Então você arriscar sem estratégia também é quase que burrice. Então você não pode só arriscar. Não, tu tem que arriscar, vou só arriscar. Arriscar, arriscar, arriscar. Não é assim também, você tem que ter estratégia. Então, tenha a estratégia bem definida, tenha a sua segurança, né? Que é ali às vezes uma reserva, alguma coisa, mas faça, não tenha medo. Não tenha medo do que vão pensar, não tenha medo do que vai acontecer. É igual a estrada que eu falei para vocês, a gente vai indo. Uma hora você vai chegar no lugar, você tem que confiar um pouco na sua intuição, em quem você é e no que você está aprendendo também. Você está buscando se aperfeiçoar. Se você está aqui nessa aula, é porque você tem um propósito, porque você tem uma estratégia, você busca se aperfeiçoar. Então, confia nisso, confia em você, confia no seu potencial e não dá ouvido para o medo. Então, escolhe baseado naquilo que verdadeiramente você quer. Mas empreender, eu não sei o que eu posso fazer. Calma, eu vou te mostrar, eu vou te ajudar, a gente vai fazer esse caminho juntos, mas escolhe qual dessas duas modalidades você quer. Porque aí, a partir disso, a gente vai poder ali, né, ter esse começo do comece, o resto acontece. Então, coloca aqui já no chat, eu não tenho medo, eu sou corajosa. Fala coisas boas sobre você também, isso é algo que eu aprendi. A gente não pode ficar falando, mas eu não, isso aí não é pra mim. Eu tenho dificuldade, isso pra mim não dá. Fala coisa boa sobre você, mesmo que você ache que não é verdade, porque é verdade. Você tem potencial, você consegue. Só que você só não sabe disso, às vezes você não consegue acessar isso, você tem essa insegurança por diversas coisas que vão acontecendo na vida. Mas, apesar disso, fale coisas boas, porque aí você vai conseguindo desenvolver isso. Porque se só ficar falando coisa negativa sobre você, só vai vir
coisa negativa. Então, vamos lá. Então, a primeira atividade é definir se você quer contratado ou empreendendo. Considerando já todos esses benefícios e malefícios de cada um, né? Empreendendo tem mais risco, contratado você fica meio que engessado ali, depende de uma empresa, às vezes você não consegue sozinho escalar os seus ganhos, então você vai definir isso. Eu gosto mais de empreender, por isso eu sigo nesse caminho. Como eu disse para vocês, a minha família inteira empreende e é disso que eu sempre vivi, é isso que eu aprendi, então esse é o meu perfil, tá? Então é por isso que eu ensino ele para vocês e eu tento descomplicar isso para vocês. Mas você vai definir. Essa é a primeiríssima tarefa que você vai fazer nessa aula. Então, se você já sabe, coloca aqui no chat. Eu vou empreender, eu quero ser contratado. Não tem problema querer ser contratado também. Existem empresas, eu vou te mostrar empresas que contratam. Tudo bem. Mas define isso. Segunda tarefa, eu gosto de coisa prática, gente. Eu não gosto de só teoria. Então, todas as minhas aulas, vocês vão ver que vai ter uma coisa para você fazer. O que eu vou fazer? Por quê? Porque aí você já tem um pequeno resultado na sua cabeça. Tipo, você vai sair dessa aula aqui falando assim: agora eu sei que eu quero empreender. No que eu vou empreender? Entende? Você já tem um pequeno resultado, você já tem uma motivação. Porque se eu só falar que, blá, 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 teoria, você vai sair animado, tipo, legal, aprendi, mas como que eu vou aplicar isso? Que jeito? Não sei. Então, eu gosto de prática, eu gosto de pegar e fazer. Então, já vamos meter bronca. Você definiu, você quer empreender ou você quer ganhar contratado. Segunda tarefa. Defina quanto você quer ganhar. Eu aprendi isso com a Camila, minha amiga. E assim, gente, isso mudou totalmente a minha visão de tudo. Porque ela falou pra mim assim, Fran, quanto custa a vida que você gostaria de ter? E aí eu falei, nunca parei pra pensar nisso, né? Eu queria ganhar muito. Tipo, eu queria ganhar 100 mil por mês. Mas quanto custa isso? O que você quer? O que você vai fazer com esse dinheiro? Se você não sabe quanto você quer ganhar, como você vai definir o que você vai fazer? E eu falei, realmente, é verdade. Então, isso é algo que eu apliquei. Eu simulei, fui lá, fiz uma lista, gente, eu fiz uma lista, sim. E eu quero que você faça isso também. Eu quero que você olhe quanto custa o aluguel ou quanto custa a casa que você gostaria de morar. Custa 3 mil reais por mês o aluguel do lugar que eu quero morar. E outra coisa que eu aprendi, não fique economizando em sonho. Porque às vezes a gente vai sonhar, a gente economiza até no sonho, né? Então, eu queria morar num apartamento. Pode ser um apartamento de uns R$ 1.000 pra mim, tá bom, né? Não precisa muito também. Também não vou exagerar. Pode exagerar, é sonho, é o seu objetivo. Exagera. Eu gosto de gente exagerada, eu gosto de gente que faz, eu gosto de, energia, vamos lá. Então, quanto custa o aluguel da casa? Se você quiser, visita o lugar que você quer morar um dia. Não importa que você não tem dinheiro agora, dane-se. Não tenho, não sei o quê. Para de colocar trava em sonho. É o seu sonho. Então, quanto custa o aluguel? Custa 5 mil o aluguel do apartamento que eu quero morar. Beleza, eu vou lá na minha listinha e coloco 5 mil aluguel. Qual é o carro que eu quero? Quanto custa o seguro desse carro? Quanto que eu vou gastar de gasolina? Quanto custa para eu ter esse carro? Não para comprar, para ter. Custa R$ 1.000 por mês. Tô inventando aqui valor, tá, gente? Cada pessoa vai fazer o seu cálculo ali. No fim, você vai ter uma lista. Se eu quero frequentar esse restaurante toda semana, se eu quero fazer essa viagem todo ano, se eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, vai dar 20 mil por mês. Então, agora eu sei o quanto eu preciso por mês, certo? Sabendo quanto custa a minha vida ideal, eu sei qual caminho eu posso seguir. Porque às vezes eu voltei lá na tarefa 1, falei, beleza, eu quero empreender. E aí eu pego para empreender um negócio que se eu vender eu vou ganhar R$ 1 de lucro, R$ 1 por item que eu vender. É um exemplo, não precisa ser venda, tá? Pode ser serviço também, já vou te mostrar. Mas vamos supor que eu ganho R$ 1, escolhi um negócio que eu ganho R$ 1 de lucro. Beleza, mas vamos supor que a vida que eu sonho custa 30 mil por mês. E vou ter que vender 30 mil itens? Será que vai ser fácil eu fazer isso? Será que se eu escolher um item que me dá um pouquinho mais de lucro e eu ter que vender ele menos, eu não consigo alcançar isso mais rápido? Eu não sei se vocês entenderam a lógica disso como eu entendi, mas quando eu entendi isso, a minha cabeça bugou. Explodiu a minha cabeça quando eu percebi isso. Porque assim, se a sua cabeça também explodiu, coloca o emoji do cérebrozinho explodindo. Porque a minha explodiu, gente, sinceramente.
Porque assim, realmente eu tava indo por um caminho ali que eu queria empreender, queria tal. Só que eu não sabia quanto eu queria ganhar por mês, porque eu não sabia quanto custava a minha vida dos sonhos. Então, se eu quero morar no apartamento X, ter o carro Y e fazer a viagem Z, como que eu vou saber o quanto eu tenho que produzir mensalmente para ganhar isso se eu não sei quanto que é? Então, a segunda tarefa aqui para você é defina quanto custa a sua vida que você quer levar. Então, não precisa ser um absurdo. A minha vida, eu vou até dividir aqui com vocês, deu 20.198 reais mensal. A vida que eu quero, não é a vida que eu levo hoje. A vida que eu levo hoje é um pouquinho mais barata. Tem vida mais barata, mas não presta, não. Então, eu sei quanto eu preciso ganhar. E eu coloquei também um pouco mais realista, porque assim, essa é a vida que eu quero, essa de 20 mil é a vida que eu quero daqui a um ano. E ela vai acontecer, né? Eu vou conseguir atingir essa vida daqui a um ano. Aí daqui a um ano, quando eu estiver vivendo essa vida, aí eu vou subir um pouquinho mais. Então eu vou fazendo aos poucos também, porque assim, a vida que eu realmente quero, eu queria ser rica, assim, a ponto que eu tivesse um avião. Mas, se eu colocar essa já de cara, vai ficar um pouco difícil. Então, coloca um pouquinho mais na sua realidade. Não que você tenha que ficar economizando em sonho, não é isso. Mas, assim, coloca ela realista também, pra você não pensar assim, poxa, eu vou precisar de 1.430.000 por mês, ferrou. Senão você vai ficar desmotivado também. Então pensa, mas pensa dentro da realidade, não viaja muito. Porque a gente vai por degraus. Então, a vida que eu levo hoje tem o padrão que eu gosto e tal, mas poderia melhorar um pouquinho. Se eu subir só um degrau, quanto que vai custar? Ah, vai custar isso. Então, beleza. Então, agora, a minha, por exemplo, o meu próximo degrau custa 20 mil e pouco. Então, eu sei que eu preciso desse valor para ir pro degrau 2. Na hora que eu estiver no degrau 2, aí eu refaço isso, entendeu? Eu, pelo menos comigo, funciona assim. Então, eu fiz isso e funcionou a primeira vez, tô fazendo a segunda, e assim eu vou de degrau em degrau. Que se eu quiser também, tô no começo da escada e já quero ir pro último andar, aí também, às vezes, eu vou me desmotivar. Eu posso até chegar. E eu acredito mesmo que a gente chega, mas é bom eu também ter essa pitadinha de realidade, pra eu não desmotivar. Só por uma questão de desmotivação mesmo, tá? Então, defina quanto você quer ganhar, porque às vezes a atividade que você vai escolher não tem como você ganhar isso nessa atividade. Então, você tá dando murro em ponta de faca, e é por isso que muitas vezes você fica com aquela sensação de fazer e nunca sair do lugar. Por quê? Porque você às vezes está na estratégia errada, tá? Então, define quanto você quer ganhar. Essa é a segunda tarefa da nossa aula. Agora, a gente vai escolher o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu preciso desses 20 mil. Eu sei que, por exemplo, quando eu era contratada, eu não ganhava 20 mil. Assim, eu não tinha nenhuma perspectiva na empresa que eu trabalhava de ganhar isso. Então, eu saí. Por quê? Porque eu sabia que naquele caminho eu ia ficar dando murro em ponta de faca, nunca ia chegar. Então eu fui por um outro caminho que eu sei que tem a possibilidade de chegar. Então veja quais pessoas, e aí eu fiz isso intuitivamente, né? Hoje eu sei que eu fiz isso, mas na época foi meio intuitivo. E eu olhei, por exemplo, o meu chefe, que era a pessoa que estava acima de mim no emprego que eu tinha, ele ganhava isso? Não. Então, se ele não ganha, como que eu vou ganhar? Eu sei que nessa profissão aqui, nisso aqui que eu tô fazendo, não dá. Então eu vou escolher outra que eu sei que dá. E como que eu vou saber que dá? Olhando quem já faz isso. Então modele as pessoas, vê quem que já tá onde você quer chegar, porque você já tem um indício de que aquilo funciona. Então, às vezes, eu até acho bonito isso, né? Eu acho legal, porque muitas pessoas me modelam hoje. Porque eu levo uma vida relativamente exemplo, né? Porque muita gente gostaria de trabalhar em casa, gostaria de ganhar mais do que a maioria das pessoas, e essa é a minha realidade. Só que eu pago o preço que eu preciso ser pago também para isso. Então, eu também trabalho muito mais que as outras pessoas. Enfim, então você vai modelar ali pessoas que estejam dentro da realidade da vida que você quer. E também não pega a gente assim muito, tipo, eu não posso olhar Bianca Boca Rosa e falar, é isso que eu queria ser, porque senão isso também me desmotiva. Eu fico assim, vai demorar muito para eu chegar lá. Então eu pego pessoas, vou diminuindo um pouquinho para ficar alcançável e eu vou aumentando esse padrão conforme
eu vou evoluindo, tá? Isso é bem importante. E aí, dentro disso, a gente tem 2 caminhos a seguir, que é você vender, se você escolher empreender, né? Você vender produtos ou serviço. Você sempre está vendendo, se você trabalha registrado, você está vendendo o seu tempo e na maioria das vezes está vendendo barato, tá? Sim, está vendendo barato e você está vendendo sempre. Então, procurar alternativas e caminhos ali para vender sem essa parte chata de se expor e tudo mais, que foi exatamente o que eu fiz, tá? Então, é isso que eu tô ensinando para vocês, porque é baseado na minha realidade, no que eu sei, no que eu aprendi. Então, eu vou escolher ou produto ou serviço. Quais produtos eu gosto, eu me identifico, às vezes o coração da gente acelera por alguma coisa específica. O meu sempre acelerou mais por finanças, porque desde criança eu não sei porquê, mas eu nasci com isso. Quando eu era criança, eu falava que eu queria, que quando eu crescesse ia ser fácil eu ser rica, porque eu ia juntar dinheiro, e aí eu ia comprar uma máquina de dinheiro, e aí eu ia ficar imprimindo, e tipo, eu ia ficar rica. Na minha cabeça isso era tão fácil, tão óbvio. É claro que eu falava isso com a minha inocência de criança. Mas isso me fez realmente juntar dinheiro desde criança. Então, se meu pai me dava 10 reais para comprar sorvete, eu guardava 5. Guardava no meu cofrinho 5. E aí, às vezes, até minha mãe pedia dinheiro emprestado para mim, que ela sabia que eu tinha no meu cofrinho quando eu era criança. Eu lembro nitidamente disso. E às vezes eu emprestava e falava assim: ah, te empresto 10 e você paga 11. Eu era assim, desde criança. Então, eu sei que o meu coração batia mais forte desde a infância por finanças. Eu gostava disso. Eu sabia que em algum momento isso ia vir à tona. E a minha família passava muito perrengue, mas muito assim, perrengue mesmo. Quando eu ia pra faculdade, eu fiz faculdade federal. E aí o horário era à noite, porque era de graça e eu tinha que ir no que tinha, né? Não tinha essa de escolher. E aí meu pai ele tinha que me buscar, porque o bairro que eu morava, ele era perigoso. Não dava para voltar 11 da noite sozinha. Então assim, eu passei muito perrengue também. Então eu sei o que é isso. É uma realidade que eu já tive. Hoje, graças a Deus, eu moro num bairro que eu não tenho do que reclamar. O que eu reclamo daqui é barulho de cachorro. De cachorro e de gente também. Mas tem barulho em todo lugar, né, gente? E não é nada absurdo também, não. É eu trabalho gravando, então isso é a única reclamação que eu tenho. Mas eu saio sozinha aqui no bairro, eu saio a pé, as pessoas são educadas, eu gosto disso, sabe? É uma coisa que, assim, pra mim era um valor inegociável. Então eu sei como é morar num bairro que você não tem segurança para andar sozinha, porque todas as vezes que eu saía de casa quando eu morava lá, eu era assediada mesmo. Eu não saía sozinha por causa disso, porque ou era um assédio assim, ruim de tipo, ficar mexendo e tal, ou era uma coisa que eu ficava com medo, tinha que esconder o celular, e isso não era legal, não era o que eu queria para mim. Então foi aí que eu tive essa vontade de mudar. Então é isso que a gente precisa ter, tá? Então, voltando, né, no que eu tava falando, você vai escolher ali produto ou serviço. Serviço, tem tanta coisa que você pode fazer. Você pode ser um social media, você pode ser um editor de vídeos, você pode editar capas. Tem um rapaz que trabalha comigo agora, ele edita as capas, né? Então, essa capa aqui da aula que vocês viram foi ele que fez. E ele mostra lá no perfil dele, ele fazendo isso e tal. E eu acho incrível, porque ele empreende, ele vende um serviço, ele não tá vendendo nada, nenhum produto, mas ele vende um serviço para mim. Então eu pago ele ali, né, todo mês ou toda semana, para fazer o serviço que eu preciso que seja feito. Então, olha que legal essa iniciativa, né? Então, um nicho, digamos assim. Você pode ganhar vendendo serviços. Então, eu vou editar um vídeo para outra pessoa, vou fazer. Depois eu vou deixar uma lista para vocês, tá? Calma, vai vir a surpresa. Calma, calma, calma. Acalma o coração. Mas vocês vão ter essas ideias, acesso a essas ideias de serviços que vocês podem prestar. Ou produto, né? E aí, no caso de produtos, eu posso pegar aquilo que também faz meu coração bater mais forte. Então, eu gosto muito de roupa, é o meu universo, é o que eu queria. Por que você não pode vender isso? E aí você pode vender começando com pouco, começando com muito, enfim, a possibilidade é o que mais tem, tá? A gente tem que ter a cabeça aberta, porque às vezes a gente se limita muito, só dá pra fazer isso, só tenho como ter resultado nisso, só dá pra... E não é.
tá, gente? Então, assim, vamos tentar estimular isso e tentar ir assimilando. Então, eu dei aqui 3 tarefas para você, basicamente. Definir se você quer empreender ou se você quer ser contratado. Se você quiser ser contratado, calma, que também tem uma lista de empresas que podem te contratar para trabalhar em home office. Mas o meu foco aqui é para empreendedores, mais para ajudar empreendedores, né? Aqui no canal tem vários vídeos também falando de empresas que contratam. Então, assim, você tem essa alternativa. Mas se você vai definir aí, né? Se você quer empreender ou se você quer ser contratado. Quero empreender. Qual é o segundo passo? Definir quanto custa a vida que você vai levar. Então, a hora que acabar essa live aqui, a primeira coisa que você vai fazer é: vou escrever quanto que eu quero ganhar, quanto custa a vida que eu gostaria de ter um degrau acima da minha. Beleza, feito isso, a gente vai para esse último passo, que é definir se você vai vender produto, se você vai vender serviço. E aí, como que eu vou definir isso? Como que eu vou definir se eu vou vender produto ou se eu vou vender serviço? Como que eu vou começar a vender isso? Como que eu vou divulgar o meu produto ou o meu serviço? Onde que eu vou achar cliente? Onde que eu vou fazer essa venda sem eu ter que ficar oferecendo um a um, sem eu ter que ficar me expondo e tudo mais? Como que eu vou ser apoiado para fazer isso, né? Da onde que eu vou achar um apoio de uma pessoa que vai me ajudar ali e tal? Então, eu tenho uma novidade super legal para vocês, gente, que eu tô perdendo meu sono por causa disso, que é a Jornada Alca. O que é a Jornada Alca? É um treinamento de 10 dias, então você vai assistir uma aula por dia e vai colocar aquilo que foi ensinado naquela aula em prática. Então, no dia 1 eu assisto a aula 1 e eu coloco a tarefa em prática. No dia 2, eu assisto a aula 2 e coloco a tarefa em prática. Por que que eu dividi a jornada ALCA assim? ALCA significa aprendizado, liberdade, constância e altruísmo, que são os pilares, na minha opinião, que você precisa para conseguir trabalhar em casa, ser bem remunerado, ter liberdade e impactar positivamente na vida de outras pessoas, sendo bem recompensado financeiramente por isso, que é o que eu faço também hoje. Então, por isso, Alca. E também de Alcateia. Por quê? Porque nós vamos ser uma grande família. Então, um vai apoiar o outro. O que é uma alcateia, né? São os lobos ali, eles se apoiam, é uma família mesmo. Então, um caça, o outro faz isso, o outro faz aquilo. É uma rede de apoio. E é isso que você vai encontrar na Jornada Alca, que é um produto que eu desenvolvi com todo carinho. E ele é feito para pessoas que não têm tanto tempo. Então, eu só tenho 1 hora por dia. Eu não tenho como ficar assistindo um curso gigantesco ali de 3, 4 horas de aula todo dia, não dá, para mim é muito. Então, a jornada ALCA é para você. Porque na jornada ALCA você vai aprender o que fazer, são aulas de 5 a 10 minutos. As aulas maiores são as melhores também, mas não é que são melhores, é que elas têm mais conteúdo, mais opção. Então, por exemplo, a aula de divulgação. Eu dei mais de 10 opções de como que você divulga e encontra clientes. Então, nessa aula, não tem como ela ter 5 minutos, porque é uma aula mais densa, onde você vai aprender muita coisa ao mesmo tempo. Porque tem que atingir várias pessoas. Então, eu sou do nicho tal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu presto serviço, eu vendo produto. Então, tem opção para você aprender a divulgar nessa aula. Então, por isso ela é maior, né? Que ela é melhor por causa disso ser maior, mas é porque realmente ela é mais densa. Mas a maioria das aulas tem entre 5 e 10 minutos. Por quê? Porque o meu objetivo é te fazer aprender de um jeito prático. Então eu te falo assim na aula, faça X. Você vai, pega aqui o que você aprendeu. Por que você vai fazer X, né? Explicado ali em 10 minutinhos. Você vai pegar o que você aprendeu e vai aplicar durante o resto do dia. Você não vai ficar preocupado em, o curso, nossa, tem que aprender tudo, muito difícil. Não. Você vai aprender o que fazer e já vai fazer. Porque na próxima aula você já tem que estar com a tarefa dessa aula pronta. Porque assim, gente, o curso tá tão legal, mas tão legal, porque tem tarefa pronta ali para você fazer e você já ter resultado. E isso é o que eu mais gosto. Eu não gosto muito de prática. Eu não era boa em escola, assim. Não sou boa em fazer prova e, tipo, decorar coisa. Não sou boa em teoria, mas em prática eu sou boa. Então eu foquei no que eu sou boa, que é prática. Então,
você definiu aqui o que eu defini o que você tem que fazer e já tem a prática, você já faz. Na outra aula você já volta com o resultado dessa primeira, você já tem mais resultado no segundo dia e em 10 dias a gente vai criar juntos a sua carreira online. Então, a Jornada Alca é para você que quer uma carreira online, que tem pouco tempo e que precisa de alguém para te apoiar, para te dar esse empurrãozinho inicial, certo? E também na Jornada Alca você vai ter acesso a um grupo exclusivo de alunos. Então, eu não tenho apoio, eu não sei para quem perguntar, não sei o que fazer, eu não conheço pessoas que têm a mesma dor que eu. Então, lá dentro você vai ter isso. Então, assim, gente, vocês sabem que eu sou empolgada, né? Eu sou muito empolgada. E com a Jornada Alca eu estou empolgadíssima, porque eu sei que é um projeto que eu coloquei tudo nele, coloquei tudo. Então, se você quiser conhecer a Jornada Alca, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Também vou responder agora lá no Instagram, vou abrir uma caixinha de perguntas para a gente falar sobre a Jornada Alca, o que você quer saber sobre isso, quais são as suas dúvidas. Vou encerrar aqui para não ficar muito longa a live, mas vamos lá para o Instagram que eu vou auxiliando vocês. Pode me chamar no privado também que eu vou ajudando. E eu quero muito te ver na Jornada Alca, tá? Vão ser 10 dias que a gente vai estar ali junto todos os dias e você vai assistir a aula, fazer a tarefa e ter um pequeno resultado. Assistir a aula, fazer a tarefa, ter um pequeno resultado. No final de 10 dias você vai ter construído a sua carreira em casa. Então, assim, é um ambiente muito legal. Além disso, já estou gravando em paralelo aulas bônus. Então, não são aulas da jornada em si. A jornada Alca tem 10 dias. As demais aulas vão ser para coisas complementares. Então, eu quero ser afiliado. Vai ter um módulo ali, um módulo afiliado, você vai saber. Eu quero abrir uma loja online. Vai ter um módulo loja online, você vai saber o que fazer. Não sei o que, vai ter. Então, a gente tá liberando aos poucos os bônus também dentro da jornada Alca, tá? Então, mas assim, o foco é a jornada Alca em si. Você vai fazer parte do time Alca e você vai entrar para a jornada. Quanto custa isso? O valor do curso, do treinamento, inicialmente era mais de R$ 1.000. Mas, eu sei que quem quer começar um negócio em casa, quer fazer alguma coisa, às vezes não tem tanto para investir. Então, por isso, eu coloquei ele promocionalmente por R$ 497 e você pode parcelar esse valor. Eu sei que esse valor vai se pagar sozinho ao longo do tempo. Por quê? Porque o que você vai aprender, você vai ganhar e o curso mesmo vai se pagar, porque você vai aprender a ganhar dinheiro. Então, você vai investir no seu conhecimento, na sua carreira. Por que não é de graça? Porque o que é de graça não tem valor. Eu já percebi isso, eu já dei vários cursos gratuitos e não tem valor. As pessoas não percebem o valor daquilo. 2, porque eu tenho custo para produzir, e 3, porque eu também, né, tenho toda essa estrutura que eu preciso manter, enfim, e esse é o meu trabalho. Então, eu aprendi tudo aquilo que eu ensinei para vocês gastando muito mais. Coisa de 5, 10 mil investindo em pequenos cursos, em treinamentos, em eventos que eu fui presencialmente, em coisas que eu fui aprendendo. E também em erro, o tanto que eu errei por não saber o que fazer, por não saber direito o que eu estava fazendo, por não ter método, por não ter estratégia, por ir tentando. Eu fiquei 2 anos estudando isso e tentando formular e quebrando minha cabeça sozinha. Então, assim, se eu tivesse tido esse apoio que eu tô te oferecendo, eu teria tido resultado, muito antes. Mas eu não sabia, sabe? Eu não conseguia encontrar isso. Eu quebrei minha cabeça, fiz sozinha. Então, eu investi o meu tempo e o meu dinheiro em aprender isso que eu vou te ensinar dentro da Jornada Alca. E é um treinamento muito especial que eu vou amar ter vocês lá no nosso time Alca. E se você não for entrar, não tem problema, né? Você vai conseguir aplicar mesmo assim, mas talvez você demore muito mais tempo e talvez você até desista no meio do caminho por não ter um método para seguir. Então, eu te espero dentro da Jornada Alca e eu espero muito que vocês gostem, porque eu preparei com todo amor e o nosso grupo já está pronto para te receber também. Então, vou deixar o link aqui para vocês. Corre e acessa o link para poder ter acesso à Jornada Alca. E se você, não quero nem ver, vai lá na página, vê, tem vídeo explicando, tem mais sobre os módulos que tem lá dentro e você vai saber direitinho como criar a sua carreira online em casa
lá dentro da Jornada Alca e fazendo parte da nossa família e nosso time Alca. Eu te espero lá e te espero também agora no nosso Instagram, que eu vou fazer um plantão de dúvidas e vou responder nos stories ali todas as perguntas de vocês. Vou encerrar aqui para a gente não ficar com muito longo aqui a aula, senão o pessoal depois não assiste. Mas vamos lá, e é por tempo limitado, tá? Então, dê esse passo. O que eu sempre falo para vocês: comece, o resto acontece. Dá um passo de fé e depois a gente vai vendo, depois você vai a sua mente vai criando alternativas e as oportunidades elas vão surgindo quando você sai do lugar. Mas se você não sai, se você não toma atitude, se você fica ali, você só vê as outras pessoas tendo resultado e você parado no tempo e isso vai te desmotivando. E não é isso que eu quero para você. Eu quero que você também tenha resultados e eu não quero que daqui 10 dias, 20 dias você olhe as pessoas que entraram e fale assim: "Nossa, era para eu estar lá também. E agora eu perdi a oportunidade porque fechou o carrinho". Então eu quero que você esteja lá dentro, eu quero que você se comprometa e eu quero te ver lá dentro da Jornada Alca. Eu espero de todo o coração que você tenha feito, né? Agora, desligou a live, faz as atividades que eu propus aqui, porque isso também tem o seu valor. Eu ensinei muita coisa de graça aqui que se você conseguiu pegar, você vai ter resultado já. E depois de fazer isso, você entra para a Jornada Alca, que é onde você vai ter todo o método de como encontrar cliente, como escolher o que você vai fazer, quais são as oportunidades que existem online. Então, tem uma aula lá também que tem mais de 40 ideias do que você pode fazer para trabalhar em casa, empreendendo e ganhando bem. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser bom, vai impactar positivamente e por isso eu me coloco à disposição. Então, eu espero você agora no plantão de dúvidas no Instagram, aqui, vou responder todo mundo nos comentários. E é isso, te espero também na Jornada Alca. E até lá. Tchau!